Olá, tudo bem? Com mais de 55 anos de carreira radiofônica e nascido na cidade de Sales, no interior de São Paulo, Dalcy Melara compartilha conosco agora algumas de suas lembranças pitorescas. Bem, eu sou Dalcy Gonçalves Melara, popularmente conhecido como Dalcy Melara. E antes de iniciarmos esse projeto, essa entrevista, eu quero dizer, Felipe, da minha honra em participar desse projeto seu. Tenho certeza que é um projeto que vai alcançar aí uma repercussão muito boa. E me sinto honrado também por ter sido escolhido entre uma pleiade de figuras dignificantes da sociedade ferreirense. Eu nasci no dia 10 de novembro de 1940 em Sales. Sales era distrito de Novo Horizonte, hoje é um município, tem autonomia. A minha infância eu passei em Borborema, porque minha mãe, na qualidade de professora, foi removida de Sales para Borborema. E o meu primeiro contato com o estudo foi no grupo escolar de Borborema, onde eu terminei o primário. E logo em seguida, a minha mãe entrou em concurso novamente e foi removida aqui para o grupo Sudminus, onde ela lecionou por muito tempo até se aposentar. Viemos para Porto Ferreira, onde eu ingressei no ginásio, era o Ginásio Estadual Washington Luiz. Ali eu terminei o curso colegial, o ginasial, né, para ser mais exato. E depois, aqui em Porto Ferreira, eu praticamente iniciei a minha atividade profissional. Primeiramente, como voluntário no serviço de alto-falantes Primavera. Aí começou a minha carreira radiofônica, que se estendeu por aproximadamente 55 anos. Na Primavera de Porto Ferreira, eu fui o primeiro locutor a usar o microfone da Primavera. Depois da Primavera, eu, já ingressando no Banco Itaú, fui transferido para a agência de São João da Boa Vista. E lá, eu continuei a carreira radiofônica na Rádio Piratininga. Aproveitando que eu estava em São João da Boa Vista, eu prestei o vestibular para a Faculdade de Administração de Empresas, hoje na Unifeob, né? E lá eu me formei para administrador de empresas. E na sequência, o banco me ofereceu uma gerência em Jaguariúna. Fui eu para Jaguariúna. Mais uma vez o banco me ofereceu outra oportunidade com promoção e fui para a agência de Poços de Caldas. Então você vê que gerente de banco, ele fica sujeito a várias transferências, né? Teve uma época que você chegava em casa, as galinhas já punham a perna para cima, né? Porque já sabia que ia mudar. Fiquei em Poços de Caldas 1 ano e meio, 2 anos e fui para Bragança Paulista. Em Bragança Paulista, eu praticamente encerrei a minha atividade bancária. Que durante todo esse tempo que eu estive fora de Porto Ferreira, eu praticamente nunca me desliguei das atividades ferreirenses. Sempre estive ao par de todos os acontecimentos aqui. Em 68 anos, praticamente, que eu resido em Porto Ferreira, eu acompanhei vários fatos interessantes da cidade. Mas depois que eu praticamente me aposentei no Banco Itaú,
eu, como sou fã da laborterapia, resolvi continuar trabalhando e nunca abandonei o mercado de trabalho. Aí eu fui convidado a colaborar no Museu Histórico e Pedagógico Flávio da Silva Oliveira. Era uma colaboração remunerada, não assim uma remuneração que desce para a sobrevivência, mas tinha uma remuneração. Então ali no museu, eu não conhecia nada de museu, mas acabei fiquei gostando. O que eu quero enaltecer é o acervo do museu, que merece ser visitado. É um acervo valiosíssimo, inclusive com as coleções de muitos jornais que eram editadas aqui em Porto Ferreira. Eu até, por esse motivo, eu até acho que a cidade que não tem jornal não tem história. E toda a história de Porto Ferreira está ali, no museu. Bom, a importância de Porto Ferreira para mim é fundamental, porque já que a gente reside aqui há praticamente 68 anos, eu me considero ferreirense, muito embora não seja ferreirense nato, mas eu me considero ferreirense, porque a intimidade que eu tenho com a cidade, a afinidade que eu tenho com a cidade é muito grande, é muito extensa. E conforme eu disse, eu acompanhei vários períodos da história de Porto Ferreira, né? E a título de curiosidade, mas como está também registrado no meu currículo, aqui em Porto Ferreira eu fui redator do jornal O Ferreirense por uns 3, 4 anos. E nesse período que eu estive no jornal, o legado que eu deixei foi a criação da Escola de Comércio. Porque eu e o Dionísio chegamos à conclusão de que a juventude estudantil ferreirense terminava o ginásio, tinha que ir para as cidades de fora para continuar os estudos. Então nós combinamos fazer uma campanha publicando no rodapé da primeira página do jornal a seguinte frase: a juventude estudantil ferreirense clama por novos cursos. E publicamos isso aí uns 5, 6 meses, até que o prefeito da época, que era o Joaquim Coelho Filho, se sensibilizou com aquilo e nos chamou lá no gabinete. Fomos. Explicamos para ele, tal. Conclusão, dali uns 3, 4 meses a Escola de Comércio estava criada. O serviço de alto-falantes era o seguinte: tinha uma torre alta na praça, com 4 cornetas. Então, esse serviço de alto-falantes funcionava praticamente como uma rádio, mas que só era sintonizada ali, na praça. E era um serviço de alto-falantes que tinha publicidade, tinha alguns programas de estúdio, por exemplo, o programa mais tradicional ali na praça, ali no serviço de alto-falantes, era um programa de você para você, onde, principalmente final de semana, sábado e domingo, o pessoal que estava na praça, a praça era muito movimentada. O pessoal que estava na praça ia até o estúdio do serviço de alto-falantes e oferecia músicas para os outros que estavam por ali. Então era muito normal, alguém oferece a moça de vestido de bolinha com prova de muito amor. Outro ia lá e falava assim, pedia para colocar. Fulano oferece para ele mesmo dizendo, ninguém tem nada com isso. Então eram fatos pitorescos, né? Outro fato curioso, por exemplo, quando esse eu já estava na Rádio Primavera. E incentamos uma campanha para descobrir um slogan para Porto Ferreira, de onde surgiu a criação, a ideia que eu tive. Surgiram várias ideias, Peão do Vale, a cidade dos telhados dourados, mas
a ideia que mais me sensibilizou foi criada por mim mesmo, fui autor intelectual. Porto Ferreira, a encruzilhada do progresso, que representava a pujança do município. Aqui em Porto Ferreira tinha o Salvador Beleza, não sei se você já ouviu falar, tinha o bode, tinha a Rita do Ibó. Eram todas figuras assim pitorescas da cidade e conhecidas pela população toda, né? Na minha juventude, o carnaval de salão estava no auge, contrário de hoje, né? E era um carnaval na época das marchinhas, né? Na época das marchinhas. Era muito bem frequentado. Os melhores bailes de salão eram no Porto Ferreira Futebol Clube, né? Que atraía muita gente, inclusive gente de fora. E o carnaval de rua, que sempre foi tradicional e famoso aqui em Porto Ferreira, né? O Boizão e os outros blocos. Naquela época, a gente não tinha tanto bloco como tem hoje, principalmente blocos de boi, né? A Corporação Musical Santa Cecília era um complemento dos domingos na praça. Ela fazia a sua retreta e chamava muito atenção, porque era muito bem ensaiada. Tinha, o primeiro maestro era o professor Rubens Parada, depois ficou sendo Tuta Antonini, falecido recentemente. Então ela tocava no coreto, o que tem até hoje ali. E essa retreta normalmente acontecia aos domingos e feriados. E a praça era muito movimentada na época, viu, Felipe? Aquela praça onde se fazia o footing, que a turma chamava. Ali, de sábado e domingo e aos feriados, não sei se você está lembrado da praça aqui. A praça aqui tinha a parte interna e a parte externa. A parte externa era chamada de quadradão e a parte interna era chamada de redondo. Então o que acontecia? Os homens passeavam num sentido e as mulheres em sentido contrário. Então ali surgia muito flerte que acabou redundando em casamentos. E hoje, muitas famílias ferreirenses começaram ali, justamente ali. Nós tínhamos aqui o Cine São Sebastião e o Cine do Grêmio Ferroviário Ferreirense. O Cine São Sebastião era onde é hoje aquela igreja, tem uma igreja evangélica. E eles apresentavam filmes de boa qualidade. Mas o que mais chamava a atenção eram os filmes do Mazzaropi. Quando anunciavam um filme do Mazzaropi, a fila dava a volta no quarteirão, né? E o cinema era do ACEF. Quando eu estava colaborando no museu, dentro do projeto Proseando, eu entrevistei não, porque não era uma entrevista, era um bate-papo, com várias pessoas aqui de Porto Ferreira. A matéria que eu fiz com o Clidão foi excelente. Que o Clidão, ele era um soldado que trabalhou em Porto Ferreira por muito tempo. Então ele contou algumas histórias envolvendo inclusive o lobisomem. O pessoal que morava ali perto da cadeia, onde era o museu, dizia que tinha um lobisomem ali no museu. E o Clidão relata o fato. Ele relata também um fato de que à noite ele posava ali na cadeia, À noite eles ouviam um barulho lá no fundo do museu, ia lá ver, não tinha nada. Então julgavam que era mal assombrado. E continuava o barulho.
Até que um dia eles descobriram o que era. Ali tinha muita barata. E as baratas que provocavam o barulho. Porto Ferreira tem tudo para deslanchar definitivamente, dependendo das próximas administrações. Administrações que se interessem pelo progresso, pela evolução da cidade. Porque senão, vejamos, está numa região privilegiada. Nós temos principais rodovias que cortam o município. Inclusive a Via Anhanguera, que é o maior entrocamento rodoviário do estado. Água em abundância. Energia elétrica de excelente qualidade. Clima saudável. Outra coisa, Porto Ferreira tem uma estrutura de saúde muito boa, tem escolas muito boas, faculdades muito boas, e então tem tudo para crescer, para mais uma vez progredir a olhos vistos, dando mais uma vez razão ao slogan, né? A encruzilhada do progresso. Aqui eu passei praticamente grande parte da minha vida, estou enraizado e aqui eu vou dormir eternamente.